Pessoal, faltando 3 minutos, me avisem para eu poder passar os exercícios para vocês mais precisamente. Vamos mudar de saco para mala agora aqui, ó. Movimento circular uniforme. O nome está dizendo tudo, né? O cara anda em círculo, mas com a velocidade constante em módulo. Por que a velocidade é constante em módulo? Porque quando o corpo se deslocar para uma posição diferente da trajetória circular, a setinha pode ter até o mesmo tamanho, como tem que ter para poder ser uniforme, ó. Mas já mudou a direção e o sentido. Portanto, cuidado. O movimento circular uniforme, a velocidade varia. Concordam? Já que é um vetor, né? Quando eu começo a andar em círculos, ó, o meu vetor velocidade está toda hora apontando para um lugar diferente. Mesmo que eu faça o círculo sempre na mesma cadência, o vetor velocidade hora aponta para um amigo, hora aponta para outro, e isso é variar de velocidade. Sim, professor, você queria me dizer que o meu pai faz uma curva com um carro com a velocidade constante, ele está mudando de velocidade? Isso. Com a velocidade constante no velocímetro. Mas na hora que ele mudou a direção do carro, ele está variando a velocidade do carro. Sim, está dizendo que o volante também é um acelerador. Fisicamente, sim. Fisicamente, o volante é um tipo de acelerador do carro. Ele acelera a velocidade de maneira um pouco diferente. Essa aceleração que ocorre no movimento circular uniforme, ela aponta para o centro da trajetória. Por isso que ela é chamada, alguém lembra, centrípeta. Centrípeta porque aponta para o centro. Então tu vê, ó, o valor da velocidade não está mudando porque a aceleração é perpendicular à velocidade, mas existe aceleração centrípeta. Primeira coisa para a gente começar a se divertir no movimento circular uniforme. Concordas que é um fenômeno repetitivo esse? Todo fenômeno que é repetitivo, a gente se preocupa em descobrir o período e a frequência. Tudo que se repete nessa vida, a gente está interessado em saber a frequência e o período. Se te perguntam, qual é o período que tu estuda? Eu estudo às 4 horas de manhã, ou eu estudo 4 horas à noite. Quando tu perguntar um período para a pessoa, ela sempre vai te responder um tempo, né? Que período tu ficou fora do país? Eu fiquei fora do país 1 mês. Quando te perguntam, que frequência tu estuda? Eu estudo 5 vezes por semana. Com que frequência tu vai para a balada? Eu vou para a balada 2 vezes por semana. Sempre que te perguntam uma frequência de alguma coisa, tu responde quantas vezes a coisa acontece. Aqui não vai mudar. Período é o tempo para completar uma volta. Já a frequência é justamente o inverso. É o número de voltas efetuadas em uma unidade de tempo. Eu lembro que quando o professor do ensino médio me mostrou essas ideias, ele falou o seguinte: galera, se tu quiser calcular um período, é só tu proceder da seguinte maneira, quer calcular um período na tua vida, o tesão, tu pega o tempo que tu ficou observando o corpo e divide pelo número de voltas que ele deu. Se tu quiser achar a frequência, tu pega o número de voltas que o corpo deu e divide pelo tempo. Eu acho isso um absurdo. Se eu te viciar a usar essa relação idiota que eu coloquei ali, no dia do vestibular tu te arromba, porque tu vai ficar olhando o formulário e não vai ter aquela forma. Então eu não queria que tu decorasse aquilo. Eu queria só que tu entendesse o conceito. Quer ver que se tu entender o conceito, tu consegue calcular período e frequência. Exemplo 1. Um corpo efetua 3 voltas em 8 segundos. Determine, letra A, o período do corpo. Letra B, a frequência. Não vai ter forma no dia do vestibular para fazer esse tipo de conta. Tem que entender o que é período
sempre igual a 1, verdadeiro ou falso? Quando o cara fala, todos do universo dá um medo de responder, né? Deixa eu ver, peraí. Está dividindo, passa multiplicando. F vezes T igual a 1. Ah, é verdade! Tu viu, né? Eu falei uma coisa que estava na tua frente, mas é lógico, a maneira como eu falei talvez tenha ficado ressabiado. É verdade, essa questão, esse itemzinho já apareceu em muitos vestibulares. O produto da frequência pelo período é claro que dá 1. Um número multiplicado pelo seu inverso não dá sempre 1. 5 vezes 1 quinto, 1. 1 décimo vezes 10, 1. Claro, já que período é inverso da frequência, é claro que eles multiplicados vão dar sempre 1. É uma pegadinha boa de vestibular isso aqui. Legal. Até agora nada demais. Te mostrei que o movimento circular uniforme, o corpo fica andando sempre na mesma cadência em círculos. Te falei que tem período, que é o tempo que demora para dar uma volta, e tem frequência, quantas voltas deu em unidade de tempo. Ah, então tem outra coisa nas entrelinhas, ó. A velocidade é sempre tangente à trajetória. Quer dizer que isso aqui é uma bolinha amarrada com um barbante. Se eu fico girando esse negócio e na hora que o barbante e a bolinha estão nessa posição, se eu corto o barbante, qual posição mesmo que a bolinha vai? A, B, C, D, E ou F? E aí, estou girando, tá vendo? O barbantezinho, aí cheguei aqui, soltei o barbante bem quando a bolinha estava ali. Para onde ela vai? Parabéns, o A é um absurdo, né? O A é um absurdo. O B também não faz sentido. Vir aqui para dentro não tem menor cabimento. Olha, cara. Está certo da inércia, né? Os corpos tendem a continuar em linha reta quando não tem força agindo sobre eles. Então, tu vê, tu poderias tirar pelas outras, ó, algumas velocidades eram tangentes à trajetória, tinhas que pegar o vetor que era tangente à trajetória. Só deixa eu diminuir o vetor para tu não achar que o valor da velocidade mudou. Te contei também que a aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade em qualquer ponto da trajetória. Isso ficou nas entrelinhas. Agora vamos lá, vamos calcular, vamos aprender a calcular a velocidade do movimento circular uniforme. O nosso querido Galileu disse que velocidade é distância sobre tempo, certo? Velocidade não é distância, né? É deslocamento, para ficar chique, né? É deslocamento sobre tempo. Só que agora, o deslocamento do corpo, quando ele completa uma volta, é zero. Porque ele sai de uma posição, completou a volta, chegou na mesma posição, o deslocamento é zero. Portanto, na hora de calcular a velocidade, eu vou ter que entender que é uma velocidade escalar no movimento circular. Olha como é que eu vou fazer isso. Antes nós agimos assim, né? O começo da brincadeira foi assim. Qual é a distância de uma volta mesmo? Como é que calcula o tamanho de uma circunferência, se eu te dou o R? Como é que é mesmo a circunferência? Isso, 2πr, né? R vezes π vezes 2, ou π vezes d, né? Certo? Então, peraí, se eu for analisar em uma volta, eu posso substituir o quanto o cara andou por 2πr, onde R é o raio da curva. E quanto tempo ele demora para dar uma volta mesmo? Como é o nome daquele tempo? Período, né? O tempo para completar essa uma volta é o período que a gente está usando o Tsão, o T grandão para representar. Então tá aí, ó. Essa é uma das maneiras de calcular a velocidade no movimento circular uniforme. Mas como eu acabei de falar, período e frequência um é o inverso do outro. Sempre que eu vou multiplicar por 1/2, eu acho mais prático dividir por 2. Sempre que eu vou multiplicar por 1/3, no final das contas eu divido por 3. Ou seja, em vez de dividir pelo período, eu posso simplesmente multiplicar pela frequência, já que um é o inverso do outro. Essas duas equaçõezinhas são as mais famosas do vestibular para calcular a velocidade escalar no movimento circular uniforme. Mas vem cá, cara. E se eu fizesse assim, ó? E se eu dissesse que aqui é o ângulo zero, aqui então tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 130 graus, aqui é 270 graus, uma volta 360 graus. Será que eu não posso medir quanto ângulo o cara está andando? E em vez de fazer distância sobre tempo, será que não é justo eu
fazer variação do ângulo sobre a variação do tempo? Acho que pode, né? Aí eu mediria, por exemplo, o cara está andando 30 graus a cada segundo. Acho que é aceitável fazer isso. Só que aí eu vou ter que chamar de outro tipo de velocidade. Eu vou chamar de velocidade, só que como está medindo o ângulo com o passar do tempo, eu vou chamar de angular. E aí nós vamos usar a letra ômega para representar essa velocidade angular. Não mudou grandes coisas, né, cara? É só pegar o ângulo que ele andou e dividir pelo tempo. Se isso aqui era metros por segundo, isso aqui pode ser graus por segundo. Se bem que grau é um chute, né? O babaca chegou e disse que uma volta é 360 e a gente aceitou e não é legal isso. Os matemáticos preferem medir ângulo com que unidade mesmo? Radiano, não é isso? Uma volta tem quantos radianos? 2 pi radianos. 2 pi. Eu não sei se vocês sabem, eu não fiz isso. Tu sabe o que é um radiano, cara? Um radiano é tu pegar o raio da circunferência e usar o raio aqui, ó. Se tu pegar o raio e usar ele como arco, que ângulo é esse? Um radiano. Nome justo, né? O cara usou o raio como referência. Um radiano. Aquilo ali que é um radiano. Como é que eu vou calcular então o ângulo de uma volta toda? É só tu pegar o tamanho da volta toda. Aqui, ó. Um ângulo em radiano, gente. É só tu pegar o arco e dividir pelo raio. É assim que calcula o ângulo em radiano. Se eu uso um arco que vale o próprio raio, R dividido por L dá 1 radiano. Beleza? Por isso aqui é 1 radiano. Porque eu pego o arco que vale R e divido pelo próprio raio de circunferência. Arco sobre raio. Essa é a definição de um ângulo em radiano. Se tu quiser anotar, vai te ajudar bastante em matemática, inclusive. Agora eu quero calcular o ângulo em radiano de uma volta. Nós acabamos de discutir qual é o arco de uma volta. Muito bem, 2πr dividido por quem? Pelo raio. Raio dividido por raio dá 1. Entendeu por que uma volta tem 2π radiano? Vem daquela continha que eu te mostrei, da definição de ângulo em radiano, que é isso aqui, ó. Pô, peraí. Então dá para calcular a velocidade angular da seguinte maneira: eu pego o ângulo de uma volta toda, que é 2π radianos, e divido pelo tempo que demora para dar uma volta, que chama-se período. Como acabamos de discutir, dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Ali estão as duas formulazinhas clássicas para calcular a velocidade angular. Olha bem para a fórmula da velocidade escalar ou velocidade linear. Agora a gente pode pensar assim também, já que tem a angular, né? A gente pode dizer que a velocidade linear é a velocidade que o corpo teria se estivesse andando em linha, né? Olha para essa fórmula e olha para essa aqui, ó. O que uma tem que a outra não tem? Só o raio. Vocês aceitam que se eu multiplicar essa fórmula por R fica igual a essa? Então tu deves aceitar essa relação aqui, ó. A velocidade linear, ou ainda tangencial, mais um nome para ela, é tangencial. É a velocidade angular multiplicada pelo raio. Essa relação vai ser muito importante para a nossa próxima aula. Eu vou precisar daquela relação ali para te mostrar acoplamento de Brownius. Pá, quanta coisa, estava tão tranquilo, né? Movimento circular uniforme. A velocidade é constante, verdadeiro ou falso? Falso. A velocidade é constante em módulo. Obrigado. A velocidade é sempre radial. Verdadeiro ou falso? Sabe o que significa radial? Radial é que está no raio. Pneu radial, professor, o que é isso? É que as fibras de aço do pneu estão na direção do raio do pneu. Isso que é pneu radial. Certo? A velocidade está na direção do raio, gente. Quem que é radial no movimento circular uniforme? A aceleração. A aceleração é radial. Show de bola. Período, tempo para dar uma volta. Frequência, quantas voltas ocorrem em unidade de tempo? Fiz exemplozinho para mexer com o período de frequência. Velocidade escalar, linear ou tangencial. Pega a distância de uma volta e divide pelo tempo de uma volta. 2πr sobre tesão. Se a velocidade é angular, em vez de dividir a distância, mede o ângulo que ele andou. Se ele andou uma volta, é
os exercícios sagrados. Último comentáriozinho.